Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, domingo, dia do Senhor, quinto domingo da quaresma, já estamos encerrando o tempo quaresmal, é o último domingo já. Semana que vem vamos dar início à Semana Santa, o tempo passa rápido. E por o tempo passar rápido, temos que nos questionar: estamos aproveitando aquilo que Deus está nos dando? Estamos aproveitando os momentos, como o tempo vai dizer, né, da quaresma, viemos do pó e do pó há de retornarmos. Será que estamos atentos na nossa vida? Ela é tão passageira que assim precisamos buscar a Deus e enxergar que sem Ele nós perdemos a razão de ser. Então, ao ponto de, sem Ele, meus irmãos, não sabemos o valor de quanto somos amados, de não sabemos o valor do seu sacrifício, e de não entendemos como poderíamos dar um passo se Ele não tivesse dado primeiramente esse passo por nós, que é o passo, né, de nos ensinar a lidar com os nossos sofrimentos. O tema, então, deste quinto, né, domingo da quaresma é a paixão de Cristo. Lembrando que já nesse quinto domingo, era chamado na liturgia antiga de primeiro domingo da paixão. Né? Então, tinha o primeiro domingo da paixão e o segundo já era a celebração de Ramos. Então, já estava aproximando. Nesse momento, nós já chamávamos, era chamado a Semana das Dores. Né? Então, a igreja já levávamos uma reflexão maior sobre a questão das dores, né, da Virgem Maria, do mistério da paixão, porque nós já estávamos nos aproximando de celebrar, então, os mistérios pascais. Por isso que este é o tema hoje proposto. E a liturgia dominical também nos faz caminhar assim, dizendo o símbolo do trigo que dá a vida, que morre para dar frutos. É necessário que morramos com Cristo para ressuscitarmos através dos frutos da sua paixão, para ressuscitarmos para uma vida nova. Quem morre com Cristo, quem renuncia, quem entrega a sua vida, ressuscita com Ele. Recebe a glória. Então, a glória do cristão é morrer para si mesmo, é morrer para que Cristo possa ressurgir. Como dizem, quando nós morremos, vai dizer São Paulo, o mundo recebe a vida. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Aqui nós podemos notar três coisas, vai dizer Santo Tomás de Aquino. A prefiguração da paixão, como Moisés levantou a serpente no deserto, quando os judeus disseram: estamos enfastiados deste miserável alimento. Estamos enfastiados, estamos cansados, estamos vazios, não nos preenche, estamos cansados desse alimento que o mundo nos dá, né? Das coisas que acontecem, nós estamos totalmente insatisfeitos, estamos cansados, revoltados, né? Lembremos que o mundo, para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, não é qualquer tipo de alimento que vai nos saciar. O Senhor enviou serpentes como punição, símbolos do sofrimento. E depois em forma de remédio, ao mesmo tempo que o sofrimento é amargo, ele se torna um remédio. Se torna um remédio diante da contemplação do mistério da cruz. Ele ordenou que se fizesse uma serpente de bronze, como antídoto contra as serpentes, e também como uma imagem da paixão.
Então, como o Senhor vai colocar aí o símbolo da serpente, nós meditávamos esse evangelho do domingo passado, né? Quando Jesus falava do símbolo da serpente, né? Como aquela serpente, ao mesmo tempo, ela traz o veneno, ela traz em si o veneno, né? Que é o ponto de nos causar morte, também pode usar o seu veneno para ser um antídoto contra a morte. Aquilo que era veneno se torna um remédio. Aquilo que era morte, aquilo que era sofrimento, aquilo que é dor, que nos conduzia à morte, diante da paixão se torna um remédio, se torna sinal de purificação e de libertação. É da natureza da serpente ser venenosa, mas a serpente de bronze não tinha veneno. Olha que interessante. Era apenas uma imagem de uma serpente venenosa, quer dizer, meus irmãos, aparentemente parecia ser algo má, parecia ser a maldade que estava ali, mas não era o símbolo da maldade, mas ali no sinal do instrumento da cruz, no sinal do mistério do amor, né, no sinal da cruz, do patíbulo, aquilo que era maldição se torna agora sinal de bênção. Era apenas uma imagem de uma serpente venenosa. Assim também Cristo não tinha pecado, olha a comparação, que é o veneno, mas ele tinha aparência de pecado. Aí vamos enxergar os sinais da paixão, os sinais do sofrimento. Eram os sinais dos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. E só ele poderia, só ele nos libertaria deste veneno. Deus enviou o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Portanto, Cristo teve o mesmo efeito da serpente de bronze contra os movimentos de nossos desejos ardentes, daqueles desejos que parecem ser tão bons, mas que nos levam à consequência da morte. Segundo ponto, o modo da paixão. Assim deve ser levantado o Filho do Homem. Isso se refere a ele ser erguido sobre a cruz. Ele quis morrer elevado para purificar o ar. Olha que bonito. Ele já tinha purificado a terra pela santidade de sua vida. E sobre ela faltava a ele purificar o ar por sua morte. O ar do pecado, né? Das situações, né? O ar de morte que pareava. Então, com o seu sopro, né? O seu sopro da paixão, né? Com dar a sua vida, seria o que ali? Seria a purificação de tudo aquilo que pareava sobre nós, que nos fazia faltar, que nos também faltava a poluição, né? O pecado polui o ar da nossa vida, né? Polui o ambiente. Para triunfar sobre os demônios que no ar preparam-se para guerrear contra nós, com toda a realidade espiritual que vem atrás de tudo isso, para atrair nossos corações ao seu coração, para purificar o ar, aquilo que está em nossa volta, né? Aquilo que são as consequências, toda a poluição do pecado, a contaminação, e também vencer o demônio, que é o causador de tudo isso. Né? Lembremos que o sofrimento de Cristo, se nós associarmos o nosso a Cristo, sempre vamos experimentar o quê? A purificação do ar, o que está ali em nossa volta, o que nos polui, o que nos contamina e também o que nos infecta, para rezarmos como salmista hoje, né, usando aqui o Salmo 50, unindo a nossa voz à voz do salmista, criar em mim um coração que seja puro, purificar-me dos meus desejos, purificar da minha vontade, né, estimular a viver a vida eterna, a crescer nas virtudes, para atrair os nossos corações ao seu coração, para que sintamos amado. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Já que foi por sua morte na cruz que ele foi exaltado, e já que foi lá que ele venceu seus inimigos, nós dizemos que ele foi exaltado, foi na cruz. Por isso que na cruz os braços abertos de Jesus significam os braços vitoriosos. Naquela aparência de pecado significa, meus irmãos, a transfiguração de uma vida nova, de quem foi ferido, mas se levantou, e se feriu por amor, e é por amor que se vence o pecado, né? Se vence a maldade, se vence o desamor.
A exaltação de Cristo acontece por meio do sofrimento. Ele foi exaltado ao invés de que morreu, beberás da torrente no caminho, por isso erguerá sua fronte. É na cruz de Cristo que nós encontramos a torrente das nossas delícias, como a pedra de outrora lá, né, na Meriba, né, Meriba, né, como vamos lembrar, né, que vai Moisés e bate e sai a água, né, lembramos que teve toda uma confusão ali por causa da insatisfação do povo também, que também está dentro desse relato que nós estamos falando, né, o Senhor pede para ferir a pedra, que dali sairia a água que eles iriam beber. Só Deus tira a pedra, né, a água em pedra. Só Deus, meus irmãos, nos dá de torrente, nas torrências, nos torrenciais da nossa vida. Só o Senhor nos alimenta diante dos nossos sofrimentos. No sofrimento, a gente só encontra escassez. Mas quando nós nos unimos a Cristo, nós encontramos a fonte que tanto precisamos para nos saciar e nos fortalecer. Porque o caminho é duro, mas se nós temos a nos saciar a Cristo, será sempre reconfortante e teremos força para seguir adiante. A cruz foi a causa de sua exaltação, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Terceiro ponto, o fruto da paixão. O fruto é a vida eterna. Enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Que vida é essa? A vida eterna, a vida em Deus. O batizado não oferece qualquer vida. Não oferece a vida deste mundo. Não prega essa vida. Não acomoda as pessoas nessa vida. Seria um erro nós ficarmos pregando aquilo que é passageiro ou testemunharmos aquilo que é passageiro. O cristão é chamado a testemunhar a paixão de Cristo. E essa paixão significa o seu fruto, a vida eterna. Por isso que o trigo morre, né? A semente tem que morrer para crescer. Por isso que o processo doloroso, né? É um processo doloroso no crescimento da semente. Ela tem que se transformar, né? Todo crescimento dói. Então, para crescermos nessa vida, para ganharmos a vida em Deus, para amadurecermos, nós sofremos, passamos por podas, passamos por purificação, passamos por muitas libertações. O nosso Senhor disse Ele mesmo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a atitude para aquele que quer ter a vida? Crer, né? Acreditar no Senhor. Eu creio no Senhor, né? Temos que acreditar, colocar, nos lançar a este mistério, lançarmos ao amor de Deus e ter uma atitude de total confiança, mesmo que eu não enxergue o que eu quero, o que eu estou vendo, mas a fé me faz enxergar além daquilo que eu humanamente não conseguiria contemplar, não conseguiria avistar. Este fruto corresponde ao fruto da serpente que o prefigurou, pois todo aquele que olhasse para a serpente de bronze era libertado do veneno e tinha a vida preservada. Ora, o homem que olha para o Filho do Homem levantado é o homem que acredita no Cristo crucificado. Então, que nesse período que nós estamos vivendo, que você na sua casa tenha um crucificado, né? Eu acredito que nós católicos, um sinal que seria obrigatório ter em nossas casas é a cruz e a imagem de Nossa Senhora. Como que aquela casa é católica? Se tem dois instrumentos. O que uma casa que não é católica? Não tem esses dois instrumentos. Tem a Bíblia, mas não tem a cruz e não tem Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora. Então, se não tem, que você providencie e faça deste sinal agora, nesses últimos dias, né, que antecede a Semana Santa, o Espírito para você viver. Coloque diante da cruz de Cristo o seu sofrimento. Coloque tudo aquilo que você está experimentando, como nós precisamos ter uma alma devota à cruz de Cristo. Não só olhar para aquilo que ele sofreu, mas tocar dentro de nós, deixar que o mistério da cruz fale ao nosso coração, para que vençamos o pecado e
passemos a ter a vida nova. Façamos uma passagem que acredita no Cristo crucificado. Cristo crucificou por mim, eu estou me crucificando nessa doença, nessa dificuldade, eu estou lá internado, eu estou lá passando por situações, mas Cristo está comigo, porque eu estou completando na minha carne o que faltou na paixão de Cristo. Não o que faltou nele, mas o que falta na minha vida para que este mistério seja completo. É desse modo que ele é libertado do veneno que é o pecado e preservado para a vida que é eterna. Então, através da fé, nós somos preservados, meus irmãos, para alcançarmos a vida. Quem acredita em Cristo alcança a vida eterna. E se alcança porque, vai dizer Jesus aqui, né, terminando o Evangelho, né, de João, capítulo 12, versículo de 20 a 33, como palavra de consolação para nós nesse dia, para aqueles que não podem vir à missa, para as igrejas que estão fechadas já nesse período, muitas outras que estarão fechando, infelizmente, né? Mas essa é a palavra de consolo. Agora é o julgamento deste mundo. Julgamento significa não acusação, mas discernimento. Temos que passar pelo julgamento. A cruz é o tribunal que nos faz discernir o que é de Deus e o que não é. O que é pecado, o que é morte, o que é vida e o que são os frutos deste amor. Julgamento, eu tenho que julgar. Quem julga tem uma decisão, tem uma escolha mais sábia. Não fica olhando para todo mundo, não fica parado nas situações, não fica se dispersando, porque uma pessoa que se dispersa não consegue julgar, e o julgamento se consegue ter um preconceito, né? Mas não consegue chegar à essência daquilo que está se experimentando. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, porque nós estamos passando por essa luta, porque, meus irmãos, o demônio é derrotado, ele foi vencido pelo mistério da cruz, e ele tenta nos tirar desta vitória, porque quem escolhe Cristo é vitorioso. Se você o escolher neste período, mesmo que você passe por sofrimentos, quem diz que, meus irmãos, passando pelo sofrimento nós somos derrotados? Não, mas é passando pelo sofrimento que nós vamos provar, diante da nossa fé, quanto nós somos vitoriosos em Deus. Eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Jesus estava dizendo da sua morte. Quem se une a Cristo crucificado é mais vitorioso. Como vai dizer São Paulo, né? Quanto mais aceitarmos as nossas fraquezas, quando enxergarmos quem nós somos, mais nós experimentaremos a força de Deus. É na fraqueza do próprio Cristo que eu me sinto mais forte. Que fraqueza é essa? O amor que o entregou, que o levou a entregar por nós a cruz. É naquela aparência de fraqueza que nós encontramos a nossa força, que aliás não é a fraqueza, mas é a força do amor que nos levanta. A fraqueza de Deus é amar, e ao mesmo tempo que é fraqueza, é a nossa fortaleza. Entende-se? Não é que Deus aqui se tornou fraco, não. É que Deus aqui assumiu as nossas fraquezas para nos fortalecer. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. A todos um bom domingo, que nós experimentamos nesse tempo. Primeiro domingo da paixão, o mistério do Senhor que nos acalenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja à tua frente a guiar, esteja atrás de ti para te apoiar, esteja ao teu lado para te fortalecer, esteja sobre ti para te santificar. Que Maria passe à frente e que abre caminhos para a tua vida. Uma boa semana a todos.